O sol queimava alto no céu da fazenda Barreto, desenhando sombras secas sobre a terra batida e dura da arena. Era um daqueles dias em que o calor parece subir do chão, como se o mundo inteiro estivesse derretendo sob o peso de uma tradição centenária. Na arquibancada improvisada de madeira, famílias inteiras, peões, senhores e senhoras de chapéus de aba larga se apertavam em filas, abanando-se com lenços ou chapéus, enquanto as crianças se equilibravam sobre as cercas para enxergar melhor o centro do espetáculo. Aquela não era uma competição qualquer. Não, de forma alguma. Era o evento mais aguardado do ano. O grande desafio de doma da fazenda Barreto, e não apenas por ser realizado em uma das propriedades mais vastas e famosas do estado, mas por um motivo que há meses movimentava rodas de conversa em todas as fazendas vizinhas. O desafio de domar Relâmpago, o cavalo mais temido e indomável que aquele chão já havia pisado. Um animal negro como a noite, com músculos desenhados, como se cada fibra fosse uma corda tensa prestes a estourar. A crina longa e desalinhada dançava com cada movimento brusco, e os olhos selvagens reluziam com a fúria dos que nunca se renderam. Relâmpago não era só um cavalo difícil, ele era um aviso, um desafio à audácia humana. Desde que fora comprado, 2 anos antes, nenhum peão, por mais experiente, ousara montar nele sem ser arremessado ao chão em segundos. Quando não, levado de maca. Isso, para Antônio Barreto, dono do cavalo e da fazenda, era motivo de puro deleite. No camarote elevado, feito sob medida, com uma estrutura de madeira nobre e forro de couro, Antônio observava tudo com seu tradicional copo, de uísque na mão direita e um sorriso de escárnio no canto da boca. Vestia calça jeans escura, camisa branca impecavelmente passada e um colete de couro marrom que brilhava sob o sol. O chapéu repousava sobre o joelho enquanto ele cruzava a perna e balançava o pé impaciente. "Ninguém doma o meu Relâmpago", repetia com a voz grossa para os amigos e empresários que o cercavam, todos acomodados em poltronas confortáveis, protegidos do sol pela cobertura. "Ninguém. Só existe um dono para esse bicho. E sou eu." Os risos ecoavam ao redor, enquanto lá embaixo, no centro da arena, o cavalo relinchava alto, batendo os cascos com força no chão seco, erguendo pequenas nuvens de poeira a cada investida contra as grades de proteção. O juiz da competição, um homem magro e alto de barba cerrada, ajustou o microfone preso à gola da camisa e anunciou com entusiasmo: "Senhoras e senhores, como vocês sabem, o desafio de doma da fazenda Barreto é um dos eventos mais prestigiados do país. Hoje, os melhores peões tentam o impossível: montar e domar o Relâmpago." A plateia explodiu em aplausos, assovios e gritos. "Mas atenção!" continuou o juiz, levantando a mão pedindo silêncio. "Como sempre, quem for arremessado ou desistir está automaticamente desclassificado." Um homem mais velho, sentado na fileira da frente, sussurrou para o neto ao seu lado. Não dura 5 segundos, e ninguém discordou. O primeiro peão foi chamado, um rapaz robusto de camisa xadrez azul, fivela prateada na cintura e botas gastas de quem conhecia bem a lida do campo. Subiu com confiança, ajustou o chapéu, sorriu para a arquibancada. O locutor anunciou seu nome, seguido por mais uma onda de aplausos. A porta do curral se abriu e o cavalo foi conduzido com dificuldade até a parte central, onde o peão aguardava, já com a corda em mãos. O silêncio caiu sobre a arena, e então, em questão de segundos, um movimento brusco. O peão mal conseguiu colocar o pé no estribo quando o Relâmpago empinou com violência, girando o corpo como um raio desgovernado. O rapaz foi arremessado como um boneco, voando mais de 2 metros antes de aterrissar na terra seca com um baque surdo. O público soltou um "oh" coletivo, enquanto 2 assistentes corriam até o peão, que se levantou cambaleando, mas sem ferimentos graves. "O próximo!" gritou o juiz.
E assim, um a um, os peões foram entrando. Alguns tentaram estratégias clássicas: falar baixo, acariciar o pescoço do cavalo antes de montar, subir com rapidez e segurar firme na corda. Nada funcionou. Relâmpago derrubou todos, sem piedade, com relinchos furiosos, patadas que quase quebravam as cercas e saltos impensáveis para um animal daquele porte. A plateia aplaudia, vibrava, gritava. Cada queda, mais um espetáculo. Cada tentativa frustrada, mais combustível para o ego inflamado de Antônio Barreto. "Eu disse!" gritava ele, erguendo o copo para os amigos ao redor. "Esse bicho não se curva para ninguém." Os empresários riam. As damas de vestido florido abanavam-se, encantadas com o poder e a riqueza do anfitrião. Até que, quando o último dos peões inscritos foi jogado ao chão, o juiz se aproximou do microfone mais uma vez. "Senhores e senhoras, parece que mais uma vez o relâmpago manteve sua fama." Antônio se levantou, pegando o microfone das mãos do juiz, e anunciou, com o tom soberbo de quem já esperava aquele desfecho: "Como eu disse, ninguém doma o meu cavalo." A plateia respondeu com uma salva de palmas. Mas então, uma voz tímida, quase imperceptível, se ergueu no meio da multidão. Eu posso tentar?" O juiz parou, olhou ao redor, tentando localizar de onde vinha aquela proposta improvável. Todos os olhos se voltaram para um canto discreto da arquibancada, próximo à saída lateral. Ali, em pé, estava João Miguel, um jovem, magro, de estatura média, pele queimada de sol, cabelos escuros e desgrenhados, vestindo uma camisa simples de linho e calça de algodão já esbranquiçada de tantas lavagens. João estava parado, com as mãos firmemente agarradas ao chapéu, segurando-o junto ao peito. Os olhos, castanhos e atentos, não vacilavam enquanto encaravam o juiz. Mas o que mais chamava a atenção não era sua aparência simples, nem a coragem incomum para alguém que sequer estava inscrito. Era o seu jeito contido, os movimentos calculados, o olhar focado, mas sempre com o pescoço levemente inclinado para o lado, como quem observa o mundo de uma perspectiva própria. Os mais próximos o conheciam. João era peão desde menino, crescido nas redondezas, trabalhando de sol a sol nas pequenas fazendas vizinhas. Mas poucos sabiam, ou sequer percebiam, que João carregava consigo uma diferença silenciosa. Ele era autista. Sempre fora mais reservado, falava pouco, detestava o barulho excessivo e o toque brusco. Mas havia algo com os animais. Sempre que estava perto deles, especialmente cavalos, parecia que falavam uma língua só deles, uma comunicação silenciosa que ninguém mais compreendia. O juiz olhou, surpreso, depois riu sem graça. "Meu rapaz, você viu o que aconteceu?" "Com os outros? Não é brincadeira." Antes que João pudesse responder, a voz grave e sarcástica de Antônio cortou o ar. "Deixa ele!" gritou ainda no camarote. "Quero ver mais esse sendo jogado no chão." O público riu. Alguns aplaudiram, outros assoviaram incentivando. João permaneceu imóvel, apenas aguardando. O juiz coçou a cabeça, olhou para Antônio, que assentiu, e então, respirando fundo, anunciou: "Muito bem, senhor João Miguel, pode entrar na arena." João apertou o chapéu contra o peito mais uma vez, respirou fundo e começou a caminhar. Os olhos da arquibancada se estreitavam sobre ele, avaliando, medindo, julgando. Os risos abafados ecoavam, mas João não parecia escutar. Seus passos eram firmes, cada movimento cuidadosamente calculado, como se ele ouvisse outra música, outra batida, um ritmo só dele. Quando atravessou o portão e adentrou o centro da arena, o juiz perguntou, já esperando a resposta negativa: "Quer uma corda, um laço?" João balançou a cabeça. "Não, só eu e ele." O juiz arregalou os olhos surpreso. A plateia murmurou, e do camarote, Antônio soltou uma gargalhada. "Esse vai ser rápido."
João então virou-se lentamente até ficar de frente para Relâmpago. Cavalo estava ali, a poucos metros, o corpo tenso, as narinas infladas, soltando baforadas fortes, como um touro prestes a investir. O rabo chicoteava o ar de forma impaciente. O juiz deu um passo para trás, pronto para gritar por ajuda. Mas João apenas ficou ali, em pé, calmo, silencioso, sem nenhum instrumento, sem pressa, apenas olhando. E, pela primeira vez naquela manhã, a arena mergulhou em um silêncio absoluto. O silêncio que caiu sobre a arena parecia pesar mais do que o calor escaldante daquele meio-dia. Até os grilos calaram-se. Relâmpago, o cavalo negro, girou o pescoço, soltando um relincho agressivo que ecoou pelos morros ao redor da fazenda. Barreto, como um trovão de desafio. Mas João Miguel não se mexeu. Ali, em pé, a menos de 4 metros do animal mais temido da região, o jovem peão segurava o chapéu contra o peito, com os olhos fixos no chão, logo à frente do focinho, reluzente de relâmpago. Não olhava diretamente nos olhos do cavalo, não erguia a mão em desafio, não fazia movimentos bruscos. Simplesmente estava. Presente, inteiro, atento, mas calmo. Na arquibancada, um senhor cochichou para a esposa. Esse menino nem sabe o perigo que está correndo, mas se soubessem, entenderiam que João sabia sim, sabia como poucos. Não era a primeira vez que se aproximava de um animal assustado, desconfiado, explosivo. Crescera assim mais à vontade entre cavalos e bois do que entre pessoas. Aprendeu cedo que a linguagem deles não era feita de palavras, gritos ou força, mas de respiração, ritmo, espaço e que, sobretudo, o que assustava um bicho selvagem não era o homem, mas a pressa do homem. Respirou fundo, inflando o peito, e deu o primeiro passo. Lento, sem erguer a cabeça, sem mirar os olhos de relâmpago, mas oferecendo o corpo como um convite. O cavalo resfolegou alto, puxando o ar com força pelas narinas. Bateu uma das patas dianteiras no chão, ergueu o pescoço e girou o corpo de lado, pronto para uma investida. Do camarote, Antônio Barreto inclinou-se à frente, empolgado. Lá vai derrubar ele, mas João apenas deu mais um passo e parou. Deixou que o cavalo se movesse. Deixou que ele soltasse toda a sua fúria, sua desconfiança, sua explosão. Relâmpago girou o corpo em círculos curtos, bufando, chicoteando o ar com a cauda e lançando relinchos. Cada vez mais altos, o público segurava a respiração, mas João apenas permaneceu ali, com os braços ao lado do corpo, exposto, mas sem tensão, sua cabeça levemente inclinada para a esquerda, os olhos fixos num ponto indefinido na altura dos joelhos do animal, como quem diz, eu não sou ameaça. Depois de 2 minutos intermináveis, o cavalo parou. Ficou estático, o peito arfando, as patas cravadas na terra, os olhos arregalados e orelhas eretas. O que ninguém percebeu, mas João sim, foi o leve movimento das orelhas de relâmpago, inclinadas para a frente, atentas e não para trás, como fariam se estivesse decidido a atacar. Esse era o convite, João sabia. Deu mais um passo. Agora estava a menos de 2 metros. O juiz, ao lado da cerca, sussurrou para um dos organizadores. Se ele tentar montar assim, vai morrer. Mas João não ia montar. Não ainda. Estava antes estabelecendo a base que os outros não souberam ou não quiseram estabelecer. Confiança. Abaixou-se. Sim, no meio da arena, sob o olhar de mais de 500 pessoas, abaixou-se, deixando o joelho encostar na terra quente, e ali, na altura da pata dianteira de relâmpago, ficou parado. O cavalo esticou o pescoço, farejando o ar com força. Cheirou, reconheceu. Não havia corda, não havia laço, não havia intenção agressiva. Havia apenas presença, apenas um corpo silencioso dizendo, se quiser me ataque, mas não precisa.
e pela primeira vez em 2 anos, Relâmpago não atacou. O público soltou um murmúrio surpreso, abafado rapidamente pelo medo de que qualquer som pudesse romper aquele fio invisível que, de repente, parecia ligar homem e animal. João permaneceu ajoelhado por quase 1 minuto inteiro. Depois, com a mesma lentidão, ergueu-se. Relâmpago girou o pescoço e recuou 2 passos, cavando a terra com a pata traseira. Mas não fugiu, apenas se reposicionou. João então deu outro passo. Agora podia sentir o calor do corpo do cavalo à sua frente, ouvir a respiração acelerada, ver a contração dos músculos das pernas. Sabia que o movimento errado poderia ser fatal, mas também sabia que naquele momento a escolha não era dele. Era de Relâmpago. Esticou lentamente a mão direita, não para pegar, não para puxar, não para forçar. Apenas esticou, oferecendo. Como quem diz, aqui estou se quiser. O cavalo ergueu a cabeça, farejou o ar ao redor da palma aberta, e então, num gesto que fez o público inteiro prender a respiração, encostou o focinho na mão de João. Meu Deus! Sussurrou uma mulher na arquibancada. Do camarote, Antônio arregalou os olhos descrente. Que diabo! Murmurou, endireitando-se na poltrona. João não sorriu, não olhou para ninguém, apenas fechou os olhos, respirou fundo e acariciou, de leve, o focinho úmido do cavalo. A crina negra estava embaraçada, suja de terra e suor, mas macia sob o toque. O cavalo soltou uma respiração longa, profunda, como se finalmente, depois de tanto tempo, pudesse relaxar. João, então, começou a contornar o corpo de Relâmpago lentamente, mantendo sempre uma mão apoiada sobre o pescoço do animal, sentindo a tensão dos músculos, ouvindo o ritmo da respiração, acompanhando cada movimento. Quando chegou ao lado esquerdo, onde estava a sela improvisada que ninguém antes sequer conseguira usar, João passou a mão sobre a alça e a ajustou com um movimento suave. Relâmpago virou a cabeça, mas não se afastou. Aceitou. Do camarote, Antônio levantou-se, agora tenso, apertando com força o copo de uísque. Na arquibancada ninguém falava. As crianças estavam paradas, os homens de chapéu na mão e as mulheres com as mãos sobre a boca, incapazes de acreditar no que viam. João colocou o pé no estribo. Parou. Fez um carinho lento na lateral do pescoço de Relâmpago. Depois, com um movimento firme, mas sem pressa, passou a perna sobre o lombo e montou. Relâmpago não se mexeu, não relinchou, não empinou, não atacou, apenas respirou. Apenas ficou ali, com o homem que, pela primeira vez, não tentou dominá-lo, mas compreendê-lo. João soltou a rédea devagar e, inclinando-se sobre o pescoço do cavalo, sussurrou algo que ninguém na arquibancada pôde ouvir. E então puxou de leve, com um comando quase imperceptível. Relâmpago deu um passo, depois outro. Depois, com a segurança de quem finalmente encontrou quem o entendesse, começou a trotar. Em volta da arena, o público explodiu em aplausos e gritos. O juiz, boquiaberto, ergueu as mãos. Ele domou. Do camarote, Antônio Barreto permaneceu parado, estático, o copo tremendo na mão, incapaz de dizer uma palavra, enquanto lá embaixo, na arena poeirenta, João Miguel, o jovem peão autista, seguia montado sobre Relâmpago. Agora, sob os aplausos de todos, mas alheio à glória. Ele não precisava dos aplausos, não montara por eles, montara porque ouvira, no fundo do silêncio daquele cavalo selvagem, o mesmo silêncio que conhecia tão bem dentro de si, e respondera, não, com força, não com gritos, mas com presença, com respeito, com confiança e com amor. O som dos aplausos reverberava pelas arquibancadas, misturado a assovios e exclamações de puro espanto.
Ninguém ali, nem mesmo os mais velhos, acostumados a décadas de lida com cavalos, jamais tinha visto Relâmpago permitir que alguém permanecesse montado sobre ele por mais de 2 segundos. Mas agora, na arena poeirenta da Fazenda Barreto, o impossível estava diante dos olhos de todos. Relâmpago trotava de forma ritmada, obedecendo aos comandos sutis daquele jovem peão, que nem sequer parecia estar fazendo esforço. João Miguel segurava a rédea com suavidade, inclinava o corpo em sintonia com os movimentos do cavalo, e a cada volta que completavam em torno da arena, parecia que a conexão entre eles se tornava ainda mais sólida, ainda mais inexplicável. A multidão já não gritava só de espanto, mas de admiração. Até os mais céticos, que momentos antes zombavam da ousadia do rapaz, agora estavam em pé, batendo palmas, gritando o nome, que rapidamente começava a se espalhar boca a boca. João! 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 Mas ele não ouvia. Ou se ouvia, não respondia. Seu mundo naquele momento era só ele e Relâmpago. Sentia a respiração do cavalo debaixo de si, o calor que subia do corpo musculoso. A força contida agora não mais em explosão, mas em harmonia. João não precisava gritar, não precisava chicotear, não precisava se impor. Apenas estava ali, presente, totalmente entregue àquele vínculo silencioso. Do alto do camarote, Antônio Barreto permanecia imóvel. O copo de uísque, antes símbolo do seu domínio absoluto, agora estava pousado sobre a mesa de madeira, esquecido. Ele agarrava a borda da poltrona com os dedos crispados, o maxilar trincado, os olhos fixos, na cena que parecia uma afronta pessoal. Não, não é possível, murmurou para si, enquanto os amigos e empresários ao redor trocavam olhares desconcertados. Até os risos, que antes explodiam a cada queda dos domadores, agora haviam sumido. O ar estava carregado de algo novo, respeito e medo. Medo de que, pela primeira vez, Barreto não fosse o senhor absoluto daquela arena. Isso é algum truque. Tentou justificar, mas a voz saiu falha, sem a convicção habitual. Um dos homens ao lado, mais jovem, olhou para ele e, com um meio sorriso, arriscou. Acho que não, Antônio. Acho que ele conseguiu mesmo. Barreto girou o rosto furioso, mas o olhar do outro estava tranquilo, quase admirado. E então, pela primeira vez na vida, Antônio sentiu algo que não conhecia muito bem. Dúvida. Enquanto isso, lá embaixo, João guiava Relâmpago até o centro da arena. Parou, ergueu lentamente o chapéu, colocou-o de volta na cabeça e, com a mão esquerda, afagou de leve a crina do cavalo. Relâmpago baixou a cabeça, soltando um suspiro profundo, como quem, enfim, se rendia. A plateia explodiu novamente em aplausos. O juiz, ainda boquiaberto, caminhou até o centro e ergueu o microfone. Senhores e senhoras, temos aqui um momento histórico. Pela primeira vez, alguém domou Relâmpago. O público aplaudiu de pé. Algumas mulheres enxugavam lágrimas discretas, emocionadas com a cena improvável. Crianças vibravam, pulando e gritando o nome de João. Mas ele, montado com naturalidade, parecia alheio a tudo aquilo. Desceu do cavalo, com a mesma calma com que havia subido. Deu 2 passos para o lado e virou-se de frente para Relâmpago. O cavalo permaneceu parado, imóvel, os olhos fixos nele, a respiração agora tranquila, como se ambos partilhassem a certeza silenciosa de que haviam atravessado juntos uma fronteira invisível. João então deu um passo à frente e, com um gesto simples e respeitoso, tocou a testa de Relâmpago com a sua própria. Ficaram assim por alguns segundos. Depois, João soltou a rédea e deu um passo para trás. Relâmpago não se moveu, não fugiu, não atacou. Apenas ficou ali, em paz.
Do camarote, Antônio finalmente se levantou, pegando o chapéu com um movimento brusco e descendo rapidamente os degraus que levavam até a arena. O público se calou, percebendo a movimentação. Todos acompanharam com os olhos o homem de expressão endurecida atravessar a arena com passadas pesadas em direção a João. O juiz, percebendo a tensão, correu até ele. Senhor Barreto, com licença, parabéns pela sua aposta, mas Antônio nem o ouviu. Parou a poucos metros de João, que permanecia em pé ao lado de Relâmpago, o chapéu agora nas mãos, com o olhar fixo no chão. Como... começou Antônio, mas a voz falhou. João ergueu os olhos, encontrando pela primeira vez o olhar do dono do cavalo. Não havia desafio, nem arrogância, nem sequer orgulho. Havia apenas aquele mesmo olhar silencioso, atento, como o que ofereceu a Relâmpago minutos antes. Antônio apertou os lábios, girou o rosto para o cavalo, depois de volta para João. Como você fez isso? João inclinou levemente a cabeça para o lado, aquele gesto que fazia sempre que precisava organizar o pensamento, e respondeu com a voz baixa, mas firme. Eu escutei. Antônio franziu a testa, sem entender. Escutou o quê? João apontou para o peito de Relâmpago. Aqui! Ele não queria ser domado. Só queria ser ouvido. Antônio ficou imóvel, olhou de novo para o cavalo, depois para João. Quis rir, quis esbravejar, quis dizer que aquilo era uma besteira sem tamanho, mas não conseguiu. Porque no fundo sabia que por anos tratou aquele animal com a mesma arrogância com que tratava tudo e todos, tentando quebrá-lo, dobrá-lo, forçá-lo à sua vontade. E agora, ali, estava um rapaz simples, franzino, calado, que sem nenhuma força, sem nenhum laço, simplesmente o domou. Não o domou, o conquistou. Antônio respirou fundo, engolindo a seco o orgulho ferido, e com um gesto quase involuntário, estendeu a mão para João. Parabéns, rapaz. João olhou para a mão, hesitou, e depois apertou-a com firmeza. O público aplaudiu novamente. Dessa vez, não pelo espetáculo, mas pela cena que representava algo ainda maior. O momento em que um homem poderoso se curvava diante da humildade, da sensibilidade e da inteligência silenciosa de um jovem até então invisível. Enquanto os organizadores se aproximavam para cumprimentar João, oferecendo prêmios, medalhas, convites, ele apenas sorriu de leve e acenou com a cabeça, recusando, educadamente, apenas queria ir embora. Deu 2 tapinhas suaves no pescoço de Relâmpago e virou-se para sair. Mas então, sentiu algo, parou, virou-se, e lá estava ele. Relâmpago, com o pescoço estendido, o olhar fixo em João, as patas firmes na terra, como quem dizia, para onde você for, eu vou. O juiz, percebendo, comentou, sorrindo. Parece que ele não quer te deixar ir. João aproximou-se de novo, acariciou a testa do cavalo e sussurrou. Agora você tá livre. Pode ficar. Relâmpago soltou um sopro forte pelas narinas e, depois de um breve instante, virou-se lentamente e caminhou sozinho até o curral. A multidão, emocionada, explodiu em mais uma salva de palmas. João ajeitou o chapéu, respirou fundo e começou a caminhar para fora da arena. Passou pela arquibancada, onde dezenas de pessoas agora o olhavam com admiração, e cruzou o portão de madeira sem dizer mais nada. Nos bastidores, enquanto o público começava a se dispersar e os peões desmontavam a estrutura do evento, Antônio Barreto permaneceu parado no centro da arena, olhando para o espaço vazio onde, minutos antes, assistira ao impossível acontecer. Ao seu lado, um dos amigos se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: E aí, Barreto? Vai manter o cavalo? Antônio permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, sorriu de canto e respondeu: Não sei. Acho que agora ele já não é mais só meu. O amigo riu e deu 2 tapinhas em seu ombro antes de se afastar.
E Antônio, sozinho, ficou ali, olhando para o horizonte, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados, como se a própria natureza celebrasse o desfecho daquele dia. Do outro lado da fazenda, Relâmpago permanecia em seu curral. Mas não era mais o mesmo cavalo que aterrorizava peões e fazia domadores duvidarem de suas habilidades. Agora caminhava lentamente de um lado a outro, com a cabeça baixa, a respiração tranquila. Os funcionários da fazenda, que antes mal se aproximavam sem receio de uma patada ou mordida, agora passavam ao lado dele com naturalidade. Um deles, curioso, estendeu uma mão com um pouco de milho. Relâmpago cheirou, aceitou e soltou. Um sopro suave pelas narinas. "Tá vendo só?" comentou um dos peões. Depois daquele rapaz, até o Relâmpago sossegou. Outro mais velho retrucou. Sossegou porque pela primeira vez foi tratado como merece. E com isso seguiram o dia, deixando o cavalo ali, sob o sol brando da manhã, a mastigar o milho enquanto o vento balançava. Sua crina negra. Antônio Barreto observava tudo à distância, encostado na cerca com as mãos firmes sobre a madeira gasta, o chapéu repousando na cabeça, protegendo-o do sol. Passara a noite em claro, revivendo mentalmente cada cena da véspera, o olhar do cavalo, a calma do peão, o silêncio que pairou sobre a arena e, sobretudo, a frase que não conseguia tirar da cabeça. Eu escutei. Sim, era isso. Por anos tentou dobrar o mundo à sua vontade. Investiu milhões, comprou cavalos indomáveis, ergueu uma fazenda maior do que as vistas conseguiam alcançar, mas no fundo nunca havia escutado, nem seus animais, nem sua equipe, nem a si mesmo. Respirou fundo e, depois de alguns minutos de contemplação, soltou a trava da cerca e adentrou o curral. Relâmpago ergueu a cabeça e o fitou. Antônio parou. Não sabia exatamente o que fazer. Pela primeira vez, percebeu que diante daquele animal não era dono, era apenas alguém. Aproximou-se devagar, estendendo a mão. Relâmpago não se moveu. Permaneceu ali, calmo, aceitando o gesto. Antônio pousou a palma aberta sobre o pescoço quente e soltou um suspiro que parecia carregar anos de tensão. "Obrigado", murmurou. E naquele instante entendeu. João não domou Relâmpago, libertou-o, e de alguma forma libertou também a ele. Semanas depois, a história já corria por todo o país. Sites especializados em cavalos compartilhavam vídeos gravados por celulares tremendo, mostrando o momento em que João montava Relâmpago sem resistência. Revistas do meio agropecuário publicavam reportagens. O peão silencioso que domou o cavalo indomável. A força da sensibilidade, como um jovem com autismo, ensinou uma lição a toda uma tradição. Pessoas de todos os cantos comentavam, discutiam, admiravam, mas João não estava em nenhum jornal, não posou para nenhuma foto, não deu entrevista, não respondeu a e-mails ou mensagens. Seguiu sua vida como sempre, trabalhando de sol a sol, em pequenas fazendas que precisavam de ajuda, sempre preferindo os animais às multidões. E de vez em quando cruzava com alguém que o reconhecia e dizia: Você é o rapaz do Relâmpago, né?" Ele apenas sorria de lado, ajeitava o chapéu e respondia com simplicidade: "Sou, não. Só ajudei ele a encontrar o caminho." E seguia. Alguns meses depois, João voltou à Fazenda Barreto. Não foi convidado, nem precisava, só queria ver. Chegou, cedo, com a névoa ainda baixa sobre os pastos. Encostou-se na cerca como fazia desde menino e ficou ali, quieto, olhando para o curral ao longe. Relâmpago estava solto, correndo leve, com outros cavalos, sem sela, sem laço, sem ninguém forçando. Nada, apenas. Sendo João sorriu. E como se tivesse pressentido a presença, Relâmpago parou de correr, virou o pescoço e, mesmo à distância, fixou o olhar naquele homem magro, de camisa simples e olhar tranquilo. Ficaram assim,
se olhando, como se todo o tempo do mundo coubesse naquele instante. Depois, Relâmpago soltou um relincho breve, girou o corpo e voltou a correr pelo pasto. João ajeitou o chapéu, virou-se e seguiu seu caminho pela estrada de terra, enquanto o sol nascia de vez, tingindo de dourado os campos e lembrando a todos que, às vezes, o mais forte não é quem domina, mas quem sabe escutar. E, assim, a lenda se eternizou. Não como a história de um cavalo indomável, nem como a vitória de um peão sobre um animal, mas como a prova de que o verdadeiro poder está muitas vezes em gestos silenciosos, no respeito mútuo e na escuta sincera. Um cavalo, um homem, dois seres que por alguns minutos numa arena poeirenta encontraram-se, reconheceram-se e libertaram-se.